E se eu disser para você que você não está cansado da vida, mas você está cansado de viver sem propósito? Isso mesmo. Fique comigo pelos próximos 10 minutos aqui, que hoje nós vamos bater aqui um papo bem interessante sobre pessoas que vivem sem propósito. E tem pessoas que precisam ser curadas e a cura está dentro da sua mente, tá bom? Meu nome é Júnior e a partir de agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto de transformação da mente. Fica comigo, né, até o final, porque talvez o que você chama de cansaço não seja físico, mas é um cansaço espiritual. E eu vou provar isso para você através desse vídeo. Tem gente cansada, tem gente muito cansada por aí, e sabe o que é mais interessante? Tá cansada sem ter trabalhado tanto, né, sem ter exigido tanto as suas forças físicas, mas esse cansaço precisa e ele precisa ser vencido e é no campo da sua mente, é no campo espiritual. Hoje eu quero te mostrar a luz da palavra, tá bom? A luz da palavra, porque tanta gente, tanta gente está exausta e mesmo acreditando em Deus, ela continua exausta. Tem alguns tópicos aqui que eu quero abordar com você, temas muito interessantes. São apenas aí uns 10, 12 minutinhos de vídeo e eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado através desse vídeo. E no final você vai entender o que precisa morrer em você, né? Para que algo novo nasça na sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender que precisa morrer algo dentro de você para que algo novo nasça aí dentro. Tem algo novo vindo aí, tem propósito novo vindo aí, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Olha só, vou pegar uma base de um texto bíblico aqui que diz, a palavra de Deus fala, e é interessante isso, ela diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Isso é a Bíblia que está falando, é a palavra que está falando. Está escrito lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. O que é isso? O que que a luz da palavra está falando acerca disso? Que a gente perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para sobreviver. Deus criou o ser humano foi para governar, entregou na mão do ser humano um modelo de governamentalismo. Olha que interessante, quando a Bíblia fala que lá na criação, lá no livro do Gênesis, né, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus faz o homem do pó da terra e Deus entrega na mão do ser humano todo o governo da terra está sobre a mão do homem. Interessante isso, né? Deus entrega um modelo de governamentalismo para o ser humano. E o que eu quero dizer para você? Que o cansaço emocional vem quando, né? Vem quando o cansaço emocional vem, quando você perde esse modelo de governamentalismo de Deus para a tua vida. Você vive abaixo da sua identidade, você perde o propósito, você perde a direção, você perde o caminho, né? Você aceita, passa a aceitar migalhas espirituais, migalhas na sua vida, migalhas em todos os âmbitos, né, da sua vida. Você troca propósito por conforto. Isso é um tema muito comum na nossa vida, a gente acaba trocando propósito, né? O que que é propósito? É um alvo. A gente acaba trocando por coisas, eh como é que eu posso falar aqui? Por coisas mais confortáveis, e a gente acaba se prendendo, né, ao nosso conforto, ao nosso dia a dia. Mas deixa eu falar para você aqui uma frase, guarda isso no seu coração. O problema não é que a vida está pesada, é que você está vivendo pequeno. O teu pensamento é muito pequeno. É por isso que o fardo parece que se tornou pesado. Tem muita gente que ora, tem gente que ora, tem gente que jejuma, tem gente que até tira aquele tempo de Bíblia, vai à igreja,
né? Pensa que está fazendo tudo da forma correta, mas o seu pensamento ainda é um pensamento de escravo, de se tornar escravo. Olha que interessante isso. Israel, ele levou apenas uma noite para sair de dentro do Egito como escravo, mas o Egito demorou 40 anos para sair de Israel. Isso é muito tremendo. E esse modelo que Cristo traz para nós é um modelo de libertação do nosso pensamento. Deixa eu continuar aqui, eu até fiz um esboço aqui para mim poder estar falando sobre esse assunto, né? E o que que acontece? A gente precisa entender que você pode estar no caminho da promessa, mas com a mente ainda no meio do deserto. Olha que interessante isso. Às vezes a gente pode até caminhar, mas a nossa mente ainda está no meio do deserto e ainda está pensando como escravo. Tem muitas pessoas que são assim, pensam, né, que estão libertas, estão alcançando algo, mas na verdade a sua mente ainda está presa lá no meio do deserto. Então, querido, você que me escuta através desse vídeo, que vai ouvir esse vídeo, tenha consciência, né? Como eu falei aqui, Israel, ele levou apenas uma noite para sair do Egito, mas o deserto ficou 40 anos impregnado em Israel. E Jesus, ele veio te confrontar, né? Ele veio te confrontar e veio transformar, transformar você. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, querido, cruz significa morte. Olha que interessante aqui, evangelho de Cristo não é anestesia para nós, não é anestesia para nossa alma, não. Cruz não é um enfeite, cruz é morte. Deus não fortalece versões que ele quer enterrar. A gente precisa entender isso. Existe um processo antes da cruz e depois da cruz. A cruz na nossa vida, ela não é um enfeite para nós. Tem pessoas que colocam a cruz, até tem uma aqui atrás aqui, é de mim. A cruz não é um enfeite. A cruz não é um enfeite. Coloca isso na tua cabeça. Cruz não é um enfeite, mas a cruz, ela simboliza morte. Morte. Por que está falando isso? Lembra que eu falei para você lá no início do vídeo? Viver sem propósito. A vida sem um propósito acaba, né, em fracasso. Por isso que Cristo fala que através da cruz a gente tem um novo caminho. Paulo fala, né, que, portanto, eu prossigo para o alvo, né, deixo para trás as coisas que atrás ficaram e prossigo para o meu alvo. Quem que é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. É antes da cruz e depois da cruz, né? Tem dois caminhos. Você vai até a cruz e depois da cruz há um movimento de libertação, um movimento de governamentalismo. Por que você acha que muitas pessoas perdem o modelo de governar? O ser humano não nasceu para viver escravo, o ser humano não foi feito para viver escravo, o ser humano foi feito para governar. E tem pessoas que perdem essa identidade de governamentalismo. Eu posso dizer para você, por muitas vezes fracassei, por muitas vezes desisti no meio do caminho, fiz coisas que me trouxeram prejuízos. Não foi somente prejuízo financeiro, foi prejuízo emocional, prejuízo no meu sentimento, prejuízo na minha família, prejuízo no meu conforto, prejuízo em muitos âmbitos da minha vida. Mas quando eu entendi que depois da cruz há um novo caminho, há uma morte diante de mim através da cruz que vai me garantir o meu. Como é que eu posso falar que é uma palavra interessante para te ficar guardado aqui? Depois da cruz, né?
Depois da cruz, a liberdade. Antes da cruz, a prisão. Depois da cruz, a liberdade para a nossa vida. E tem coisas que você chama de personalidade, né, na sua vida, mas Deus chama de prisão. Tem coisas que você chama de personalidade, e aí entra o eu, né? Você não quer abandonar o eu. Isso é terrível. E você acha, mas eu tenho uma personalidade forte. Mas eu tenho isso. Mas eu tenho aquele outro. Irmão, Jesus quer mudar, quer transformar isso na sua vida. Então, Deus chama isso de prisão. Pare de se aprisionar naquilo que Deus não quer para você, tá bom? E deixa eu continuar aqui. O que precisa morrer para o novo nascer? O que precisa morrer para o novo nascer? Olha que interessante isso aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz fruto. O que precisa morrer aí em você? A semente, quando jogada na terra, ela precisa morrer para depois poder nascer. O que precisa morrer aí na tua vida? Orgulho, medo, julgamento, dependência da aprovação dos outros, a velha versão que já venceu o que podia vencer. O que precisa morrer aí? Deus não vai ungir quem você foi. Deus não vai ungir quem você foi. Ele unge quem você decide se tornar. Lembra que eu falei? Antes da cruz e depois da cruz, uma nova pessoa. Então Deus não unge quem você é, quem você foi. Deus quer ungir quem você decide se tornar. É esse que Deus quer ungir. E agora eu vou caminhando para o final aqui, mas o que eu vou falar para você agora, existe um texto na Bíblia que diz assim, ó, Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim: escolhei a quem servireis. O que seria isso? Ou você continua administrando o que te mata aos poucos, ou você decide hoje romper, né? Romper. O que você precisa fazer hoje? Você precisa enterrar o velho eu. As pessoas que estão à tua volta têm visto o que está acontecendo, essa função, né, que você carrega. E sabe o que é interessante? Eu vou deixar uma frase para você aqui. Ó. Deus está procurando gente cansada de viver pela metade. Então hoje é o dia da entrega. Hoje é o dia que Deus quer transformar, que Deus quer mudar a tua vida. E o que eu estava dizendo lá no início, e eu vou pegar muito forte aqui para me poder encerrar aqui, é sobre o modelo de governamentalismo. Deus te chamou para governar, para governar. E quando Deus chama alguém para governar, filho, não tem. O modelo que ele quer que você se encaixe é no modelo de governamentalismo. E para que isso aconteça, ele precisa podar algumas coisas na sua vida. E quando Deus começa a podar, às vezes dói, às vezes machuca, às vezes nos traz um sentimento que a gente parece que não vai conseguir avançar. Mas Deus quer transformar o que está sendo fardo para você, o que está sendo doído para você, Ele quer transformar em bênção para a tua vida. Tá bom, querido? Deixa eu encerrar aqui. Se essa palavra falou com você, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com alguém, né, que está cansado, né, mas ainda não entendeu o porquê. E escreve também aqui embaixo nos comentários: eu decido viver um novo propósito. Deus está te chamando para um novo propósito. Algo grande de Deus vem aí na tua vida. Se tu crê, toma posse em nome de Jesus.